Estamos vivendo uma nova era no futebol com o VAR, e você já parou para pensar em quantos títulos o Cruzeiro poderia ter hoje se a tecnologia do árbitro de vídeo já tivesse sido aplicada desde o início lá do futebol? É sobre isso que a gente vai falar aqui agora neste vídeo, porque eu postei nas redes sociais do Cruzeiro perguntando a você, torcedor do Cruzeiro, qual lance, qual jogo ou qual campeonato que você se lembra que o Cruzeiro foi prejudicado e talvez hoje a gente poderia ter um título a mais aí ou vários outros títulos no currículo na história do Cruzeiro. Então, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal se você não é inscrito e é a primeira vez que você está assistindo um vídeo aqui neste canal, solta a vinheta que é disso que a gente vai falar aqui agora no canal Cruzeiro. Bom, antes de começar a contar a história para vocês, eu quero falar que este vídeo é um oferecimento da FUT Fanatics, a melhor loja online de artigos esportivos. E olha, tem produto top do Cruzeiro lá. No link que tá aqui na descrição, você acessando, você vai ter lá vários produtos exclusivos do Cruzeirão Cabuloso, inclusive roupas de frio, que agora, né, o inverno tá chegando aí, então vai lá, acessa o link e confira lá as blusas que tem do Cruzeiro. Tá vendo aqui, ó, tô usando uma, essa é mais antiga, 2016, mas tem mais atuais lá do Cruzeiro, então confira, são produtos da hora, da parceria do canal Cruzeiro com a FUT Fanatics. E agora eu vou falar pra vocês uma história bem sensacional, e eu tenho certeza que você que é seguidor do canal Cruzeiro, que tem na média de idade de 18 a 35 anos, com certeza não deve saber muito dessa história que eu vou contar, ou se já ouviu falar, foi através do pai, do tio ou do avô, porque eu vou voltar ao passado até na época que eu nem era nascido, lá em 1974, no Campeonato Brasileiro, onde o Cruzeiro infelizmente perdeu para o Vasco. Se o VAR já existisse nessa época, talvez as coisas seriam diferentes, apesar que o VAR ainda leva à interpretação das coisas, mas não seria tão descarado a roubalheira que foi. Não é o time da final de 74, são jogadores marcantes dos anos 70 no Cruzeiro. Esse é o Raul, que não jogou na final do Brasileiro de 74, jogou o Vitor, que por sinal falhou, você verá já já. Tá aí o Nelinho, lateral direito, que ninguém esquece em Minas Gerais. Roberto Perfumo também, fantástico zagueiro argentino. Esse é Darcy Menezes, que jogou muito tempo no Cruzeiro também. Lateral esquerdo Vanderlei, que foi do Londrina e do Corinthians aqui em São Paulo. Vamos continuar acompanhando os jogadores do Cruzeiro naqueles anos 70. O Wilson da Silva Piazza, o inesquecível Zé Carlos e o super craque Dirceu Lopes. Veja agora os atacantes. Roberto Batata, saudoso Roberto Batata, hein? Vanderlei Eustáquio de Oliveira e o Eduardo Amorim. E nos anos 70, o Cruzeiro tinha também o zagueiro Moraes, o Moraes Pancada, o Jairzinho, que seria campeão da Libertadores da América, e o endiabrado ponteiro esquerdo Joãozinho, tá aí o grande Joãozinho. Eu vou tentar explicar pra vocês como o Cruzeiro chegou àquela final em 1974, mas na boa, é preciso fazer faculdade para entender o formato do Campeonato Brasileiro daquele ano. O campeonato aconteceu no dia 9 de março ao dia 1º de agosto de 1974 e foi organizado pela CBD, que era a Confederação Brasileira de Desportos. Era a antiga CBF, para quem não sabe. A fórmula de disputa era em 3 fases e na primeira fase era dividido em 2 chaves com 20 times cada. No total tinha 40 clubes disputando o Campeonato Brasileiro. E dessas 2 chaves da primeira fase classificavam 10 de cada fase, ou seja, 20 times. Porém, ainda tinha mais 4 que classificavam e eu vou falar para vocês vão nem acreditar qual que era o critério de desempate para que o time classificasse. Lembra aí, ó, tinha 2 chaves, uma chave com 20 aqui, outra chave com 20 aqui. 10 classificou, 10 classificou. Sobrou 10 de cada lado, tem 20. Esses 20 não classificados, eles pegam a melhor pontuação de 2 clubes e naquele ano de 1974 foram Goiás e Palmeiras. Os outros 2 times, os caras inauguraram justamente naquele ano que quem classificava é quem tinha a maior renda no jogo durante o campeonato. E até então quem fez a maior renda foi o Fluminense do Rio de Janeiro e o Nacional do Amazonas. Acredite se quiser, velho. Imagina isso hoje em dia. Mas enfim, a gente saiu da primeira fase, agora a gente vai para a segunda fase. Nesta segunda fase tinha 4 grupos com 6 times cada. O Cruzeiro ficou no grupo 1, onde tinha o Palmeiras, o Flamengo, o Bahia, o Guarani e o Paysandu. E a Raposa acabou vencendo os 5 jogos, ficando líder do grupo e aí então se classificando para a terceira fase, que é o quadrangular final. Aquele famoso quadrangular que com certeza o seu avô fala muito sobre isso. 4 equipes chegam ao quadrangular decisivo: Inter, Gaúcho, Cruzeiro, Vasco e Santos. O Santos, que ainda tinha Pelé, é eliminado nesse jogo contra o Cruzeiro. Dirceu Lopes! Dirceu Lopes!
Dirceu Lopes. Cruzeiro 3, Santos 0 aos 36. Para quem não sabe o que é quadrangular, é porque classificam 4 times, e no caso ali foi Cruzeiro, Internacional, Vasco e Santos, e esses times se enfrentam, e aquele que tiver a melhor campanha, tipo um mini pontos corridos ali, vai ser o campeão. E sabe o que aconteceu nessa terceira fase, nesse quadrangular final? Cruzeiro e Vasco empataram. A diferença só ficou por causa do saldo de 1 gol a mais para o Cruzeiro, porém isso não era critério de desempate na época. E aí então os dois times, tendo as mesmas campanhas nesta terceira fase, tiveram que fazer um jogo extra para ver quem seria o campeão. E é aí que começa toda a confusão da história do Brasileirão de 1974 entre Cruzeiro e Vasco. E agora vem um detalhe importante que eu vou até ler para vocês aqui. O regulamento dizia que deveria ser realizado um jogo extra, como eu acabei de falar, só que o Cruzeiro teve a melhor campanha. E é a campanha que pega geral desde a primeira fase até essa última fase. Então o Cruzeiro, ao longo de todo o campeonato, somou 38 pontos e o Vasco somou 34. O que deu a vantagem do Cruzeiro decidir este jogo extra e esta final em Belo Horizonte, no Mineirão. Mas esse jogo não aconteceu lá, sabe por quê? Depois de um quadrangular em que enfrentaram o Internacional e o Santos de Pelé, Vasco e Cruzeiro decidiram o campeonato em um jogo extra, após um empate por 1 gol no Mineirão. Neste primeiro jogo, um suposto pênalti não marcado em Palinha, atacante do Cruzeiro, causou uma briga entre o trio de arbitragem, o presidente do Cruzeiro, Carmine Furletti, e o técnico cruzeirense da época, Hilton Chaves. A confusão teve sérias consequências para o time mineiro na partida decisiva. Porque é aí que a coisa começa a ficar feia. No dia do jogo, no dia que ia ser a final, o Cruzeiro recebeu uma carta da CBB falando que a final não seria no Mineirão. E sabe por quê? Porque o Vasco não aceitou e usou o regulamento a seu favor. E o artigo 59 do regulamento dizia isso daqui que eu vou ler agora e vai aparecer na tela para você. Quando houver a tentativa de agressão ou agressão por parte do público ou de dirigente associado ou empregado do clube local ao árbitro, seus auxiliares, dirigentes, empregados ou jogadores do clube visitante, o Departamento de Futebol da CBD reestruturará a tabela do campeonato, invertendo o mando de campo de 3 jogos subsequentes do clube local. E aí o Cruzeiro chegou a contestar isso daí, né? Não deixou barato. Só que aí, eu vou falar com vocês, aconteceu parecido com o Santos aqui na Libertadores do ano passado. Quando o Cruzeiro foi tentar aí revogar isso, não querer realizar o jogo lá e falar que em outros momentos durante o campeonato já tinha acontecido algo parecido e nada foi feito, esta foi a declaração aqui do até então presidente do Fluminense, o Jorge Frias. Ele falou assim na página 28 do jornal O Globo de 31 de julho de 1974. Nenhum clube se lembrou de recorrer em tempo hábil. Os regulamentos existem para serem usados, desde que alguém se lembre de usá-los. Como ninguém usou, Cruzeiro, ó, se fudeu. Esse jogo seria no Mineirão, porque o Cruzeiro acumulou mais pontos ao longo do campeonato do que o Vasco. Ocorre que o Vasco solicitou a antiga CBD, atual CBF, que fizesse valer o regulamento, que punia o clube que tivesse dirigente ou torcedor ou técnico ou qualquer pessoa ligada ao clube que tivesse invadido o campo. O Cruzeiro protestou, achou que tinha que brigar pelos seus direitos, mas no final das contas acabou concordando em vir jogar no Rio, também de olho na arrecadação. O time do Cruzeiro era melhor do que o Vasco, tecnicamente. Quanto a isso, não há a menor dúvida. Só que, por causa disso, os dirigentes do Cruzeiro acharam que, mesmo jogando no Rio, conseguiriam vencer o Vasco. E além disso também, infelizmente, a gente tem que falar que na minha opinião, pelo que eu vi nas declarações e tudo aí, houve uma soberba do Cruzeiro, porque sabia que tinha o melhor time que o Vasco, mesmo o Vasco lá tendo Roberto Dinamite, Joãozinho Carvoeiro, mesmo tendo aqueles jogadores que eram bons também na época, o Cruzeiro tinha um time muito superior. E eles achavam que eles ganhariam realmente do Vasco lá dentro do Maracanã. O Cruzeiro, antes da partida, era o favorito pelo time que tinha, Palinha, Nelinho e outros grandes jogadores, Joãozinho, mas o Vasco mostrou garra, mostrou disposição e decisão você ganha dessa forma. O melhor time tinha, de que o Vasco, né, de todas as outras equipes do futebol brasileiro, né, naquela época, né, mas são esses detalhes que às vezes acontecem e acontece até hoje.
Mas enfim, a bola rolou e aos 14 minutos do primeiro tempo, gol do Vasco com Ademir. Procurou o gol, olha a chance do Vasco, caiu o primeiro gol! Vasco 1, Cruzeiro 0. Mas o Cruzeiro não deixou barato. Nelinho, grande Nelinho, fez um golaço de fora da área, após um vacilo aí da saída de bola do time do Vasco. A bola sobrou para ele e ele meteu a porrada e marcou o gol de empate do Cruzeiro 1-1. Roberto Perfum. Olha aí, Eduardo. Nelinho. Gol! Nelinho! O problema é que minutos depois, Joãozinho Carvoeiro recebeu um passe do lateral esquerdo do Vasco. Deu um passe doido mesmo, que a bola enfiou e o goleiro do Cruzeiro, Vitor, tentou sair lá da entrada da grande área para tirar a bola, mas a bola sobrou na cagada ainda pro cara lá do Vasco, Carvoeiro, que meteu o gol e aí fez 2-1 pro Vasco. Bom jogo, bom futebol. Altir. Tentou no meio, boa penetração e sem impedimento. Vitor, atrapalhou-se, olha o gol! O Vasco até então estava sendo campeão, mas aí, meus amigos, veio outra treta. Num jogo que já envolveu toda essa confusão que vocês estão vendo, que eu tô falando pra vocês aqui desde o início, com a decisão do jogo, ser no Mineirão, ser no Maracanã, papapá, essa confusão toda chegando no campeonato, é claro que teria que ter o quê? Aquela ajudinha do juiz pro Vasco. Só que eu não vou contar pra você não, vou deixar para o nosso querido Zé Carlos, que Deus o tenha no céu, obrigado por tudo que fez pro Cruzeiro, um dos maiores jogadores do Cruzeiro aí, deixa que ele conta pra você enquanto ainda estava em vida, pelo canal do Pacto União Celeste, que eu peguei esse vídeo, fraga lá o que aconteceu naquele jogo depois do segundo gol do Vasco. O ex-jogador não se esquece da atuação do árbitro Armando Marques. Segundo Zé Carlos, se não fosse a influência da arbitragem, a história poderia ser outra. Naquele jogo, realmente, ele errou, né, visivelmente, né, porque foi uma bola de linha de fundo que o Baiano, o falecido Baiano, tinha entrado no lugar, acho que do Roberto Batata, né, fez um cruzamento, até foi eu que fiz o gol, que empataria o jogo e iria para a prorrogação. Né, e ele invalidou o gol, não sabe por quê. Nelinho, autor do gol cruzeirense. Zé Carlos, a Joãozinho, boa bola, afastou, mas atenção Lopes. Boa jogada, boa penetração, é gol! Impedimento! Mas é um lance para se discutir muito tempo. Galera, este maldito deste árbitro, Armando Marques, ele deve ter recebido muita grana. Mas muita grana mesmo, pro cara ter roubado descaradamente deste jeito. Falar que este lance estava impedido, na boa, velho, é muita sacanagem. Isso que eu falo com você, se o VAR existisse nesta época, quando o juiz, pensar que eu não sei nem, esqueci a regra do VAR, não sei se ia estar valendo, depois que a bola já entrou, o juiz aceitou e tal, ia dar uma confusão do caralho, mano. Porque não foi impedimento, nunca naquele lance ali. Foi gol legítimo do Zé Carlos, velho. Pelo amor de Deus. Chegando lá, antes do jogo, o Armando Marques chegou perto do Palinha e falou para ele: não adianta você cair porque eu não vou marcar falta em cima de você. Porque eles achavam que o Palinha gostava de enfeitar muito a jogada, cavar falta para eu bater. E ele já falou isso pro Palinha e não deu falta em cima do Palinha. Eu não bati nenhuma falta naquele jogo que eu me lembro, falta próxima à área, não teve nenhuma. E depois, numa hora também que eu fui fazer a barreira, eu estava na barreira, falando com não sei o que, ele saiu na minha direção, me deu uma bronca, cara. E eu ameacei abrir a boca, ele fica calado, senão eu te expulso. Aí eu murchei, cara, eu digo, isso aí tá arrumado. Até hoje, ele nunca, já foi perguntado, ele nunca explicou porque ele anulou aquele gol. A bola não saiu para ele de fundo, bandeirinha, quando terminou o jogo, era o Oscar Escôfaro. Eu fui em direção a ele e eu era amigo dele, eu falei, Oscar, você deu o que aí, rapaz? Ele disse, eu não dei nada não, né? Minha bola não saiu não. A jogada foi normal. Então ele não soube explicar porque ele anulou o gol. Então isso aí, para nós jogadores do Cruzeiro, fica até hoje essa dúvida, entendeu? Se o troço realmente estava arrumado ou não. Porque o jogo foi parelho. A gente podia até perder, porque o jogo estava bem dividido. Quer dizer, ia para uma prorrogação, depois para os pênaltis, a gente podia até perder. Mas da forma como nós perdemos é que nós não aceitamos. Enfim, de nada adiantou e aí Vasco se consagrou o campeão brasileiro de 1974, mas nós, torcedores cruzeirenses, sabemos que o verdadeiro campeão naquele ano
poderia ser o Cruzeiro. É claro que aquele lance aí com o Zé Carlos e o Cruzeiro empataria o jogo, e aí iria para uma prorrogação, e a gente não sabe o que pode acontecer. Mas que talvez a história poderia ter sido diferente, ela poderia ter sido sim. Alguns torcedores do Vasco, tenho certeza que vão questionar, falando que neste mesmo jogo houve também um problema aí com a anulação do gol do Joãozinho Carvoeiro. Mas aí eu vou te falar, torcedor vascaíno, e o pênalti que não foi marcado para o Palhinha no primeiro jogo? São coisas que o futebol nos permite ainda fazer, né? Discutir, relembrar o passado, contar algumas histórias e tudo. E a gente tá sempre naquela pedra no sapato, usando a palavra se. E se tivesse acontecido isso? E se fosse aquilo? O se, infelizmente, não faz parte do futebol. Para alguns, mas para mim faz e é legal contar isso daqui. Quando eu decidi fazer o roteiro desse vídeo, produzir tudo isso aqui e trazer essas informações para você, a ideia era montar vários jogos e vários lances aí, ou campeonatos que o Cruzeiro foi prejudicado, e se tivesse o VAR seria diferente. Este foi um dos campeonatos que o Cruzeiro poderia ter saído campeão brasileiro. Compartilha, envia para os seus amigos aí que não conhecem esta história de 1974. O seu amigo atleticano tem certeza que vai falar que 1981 contra o Flamengo foi maior. Mas enfim, cada um defende o seu clube e as suas cores, e eu vim aqui hoje só contar um pouquinho da história do Cruzeiro para vocês, e é bom a gente aprender também, beleza? Deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal e eu volto em breve com mais conteúdo para você. Qual o tema que você quer que eu fale? Fala nos comentários, marca a gente aí. Valeu, um abraço, fui, é nóis.